Maravilha, galera! Bem-vindo de volta ao nosso treinamento Declaração do Imposto de Renda. Um treinamento 100% gratuito disponível para você aqui no meu canal do YouTube. É um treinamento completaço, prático, passo a passo, sem enrolação e atualizadíssimo. E nessa aula nós vamos ver quais são os dois tipos de imposto de renda da pessoa física. Sim, temos dois tipos de imposto de renda. Não sei se você quer o de paraquedas nessa aula aqui ou se você já estava me acompanhando, mas em algumas aulas anteriores nós chamamos a sua atenção. Veja, esse imposto de renda aqui, ele vai ter ajuste na declaração do imposto de renda. Já esse outro imposto de renda aqui, o que você pagou é definitivo. Você vai informar na declaração do imposto de renda, mas não vai ter nenhum ajuste lá. Então é isso que nós vamos entender, é isso que nós vamos aprender, e preste muita atenção que você precisa dominar isso aqui, porque isso aqui é um conhecimento que você precisa levar para a sua vida. E olha só, estamos disponibilizando um vídeo por dia. Então, para você ser notificado das novas aulas, você precisa estar inscrito aqui no nosso canal. Então não perca tempo, comece a se inscreva, e se você ainda não está inscrito, já dê aquele joinha maroto e mais. Eu preciso que você comente. Os comentários para o YouTube são muito importantes. Quanto mais comentário, mais ele compartilha os vídeos com outras pessoas. Então dê um oi, dê um joia, dê um ok, dê um obrigado, dê um valeu. Se tiver dúvida, melhor ainda, que a gente responde a sua dúvida. A gente pode até gravar uma aula respondendo a sua dúvida. E principalmente, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos. Jogue aí nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram. Esse conhecimento que nós estamos disponibilizando aqui, completo, nesse nível de profundidade 100% gratuito, você não encontra isso aí disponível, somente aqui. Então, se está fazendo sentido para você, com certeza você vai ajudar outras pessoas compartilhando os nossos vídeos. Maravilha? Então, bora lá. Olha só, o primeiro tipo de imposto de renda é aquele imposto de renda que nós chamamos de compensável. Ou seja, nós vamos informar esse imposto de renda na declaração do imposto de renda e aí vai ser feita a compensação. Esse imposto de renda compensável, ele é anual. O que eu quero dizer com isso? Significa o seguinte, apesar da gente ter pago esse imposto de renda ao longo do ano, por exemplo, o imposto de renda sobre o salário, cada vez que nós recebemos o salário, teve imposto de renda. Só que ele vai ser compensado na declaração do imposto de renda. Porque lá vai entrar todas as rendas, todas as despesas dedutíveis, todos os gastos dedutíveis, e aí a gente vai compensar se a gente tem imposto de renda a restituir ou imposto de renda a pagar. Então, em resumo, esse imposto de renda compensável, na realidade, o imposto de renda ele é apenas um pagamento antecipado ao longo do ano. Porque esse imposto de renda efetivo, o certo, o valor exato a pagar, é somente na declaração do imposto de renda. Só que nós pagamos de forma antecipada ao longo do ano e aí nós ajustamos na declaração. Por exemplo, e vou dar exemplos numéricos para ficar bem claro para você. Mas, por exemplo, os tipos aqui de imposto de renda compensável. Por exemplo, as rendas do trabalho, salário, subsídio, remuneração, vencimento, tudo isso é compensável, exceto o 13º salário. 13º salário não é compensável. Aluguel, por exemplo, você tem imóvel alugado, ele entra aqui. Pessoa que faz o livro caixa, entra aqui. Sim. Olha só como que funciona isso aqui, só para você entender. Então, às vezes você recebeu lá do seu empregador R$ 1.500, isento da imposto de renda. Só que às vezes você tem um aluguel também de R$ 1.500. E aí, dá R$ 3.000. Só que o seu empregador não sabe que você tem esse aluguel, que você recebe R$ 1.500. O empregador está vendo somente os R$ 1.500 que ele está te pagando. Então ele está te pagando R$ 1.500 sem desconto de imposto de renda. Só que o que acontece? Somando os outros R$ 1.500 do aluguel,
dá R$3.000 por mês. No ano, vamos fazer uma conta simplificada aqui, vezes 12, vai dar R$36.000. Eu disse simplificada porque tem o adicional de 1/3 de férias, mas deixa para lá. Vai dar R$36.000. Então, na declaração desse ano de 2023 em relação a 2022, tem imposto de renda a pagar. Mas você não pagou ao longo do ano. E aí, na declaração, você tem a pagar. Por quê? Está sendo feita a compensação. E eu estou simplificando aqui também com você, tá? A questão do aluguel. Depois nós vamos ter uma aula de como declarar o aluguel pago e o aluguel recebido. Beleza? Agora eu vou te dar um outro exemplo. Imagine que você trabalhou um único mês em uma empresa. Um único mês, por exemplo. E nessa empresa você trabalhou em junho e a empresa te pagou R$20.000. R$20.000. O que acontece? A empresa está olhando aquele mês. Então ela descontou muito imposto de renda do seu salário. Só que quando vai na declaração do imposto de renda do ano seguinte, se aquela foi a sua única renda do ano, é feita a compensação. Sim, e aí o que acontece? Você fica isento do imposto de renda. E aí você tem imposto de renda a restituir. Aqui eu estou dando exemplo sem considerar os gastos dedutíveis. Mas aqui a gente poderia te dar exemplo também considerando pensão alimentícia paga, considerando previdência privada PGBL, considerando despesas médicas, dependente, educação. Então tudo isso entra no cálculo do imposto de renda compensável. Beleza? Agora, por outro lado, a gente tem o imposto de renda exclusivo ou definitivo. Esse imposto de renda, ele não é anual, ele é factual. O que eu quero dizer com factual? É que basta aquele fato acontecer para aquele imposto de renda ficar materializado naquele valor. Ou seja, esse imposto de renda, ele não sofre ajuste na declaração do imposto de renda. Se ele não sofre ajuste na declaração do imposto de renda, ele é um imposto não restituível. Então, exemplos de imposto de renda não restituível. 13º salário. Então, o imposto de renda sobre o 13º salário, caixão e vela preta. Aquele imposto de renda, você jamais vai ver ele de volta. Por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras. Se teve imposto de renda, caixão e vela preta. Por exemplo, você recebeu cupons de juros do Tesouro Direto. Teve imposto de renda. Caixão e vela preta, você não restitui. Agora, só tem uma exceção aí. Previdência privada com imposto de renda pela tabela progressiva. Aí é restituível. Agora, previdência privada com a tabela do imposto de renda do tipo regressivo, aí caixão e vela preta, você não restitui aquele imposto de renda. Ganhos de capital, por exemplo. Ganho de capital. Se você teve ganho de capital e pagou o imposto de renda, caixão e vela preta, não restituível. Por exemplo, você vendeu criptomoedas acima da faixa de isenção e teve que pagar imposto de renda. Não recupera mais. Beleza? Deixa eu ver se era só isso. Maravilha! Era só isso. O que é a próxima aula? O que é? Olha só a próxima aula. Qual é a diferença entre as duas tabelas do imposto de renda? Mensal e anual? Bora lá, bora para a próxima aula.